Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a este blog franciscano, Espírito de São Francisco, nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 26º encontro, que tem como título Leitura Espiritual Franciscana, segunda parte, Rito de Passagem. No último encontro, nós vimos a leitura espiritual franciscana como caminho que leva o leitor a ler, compreender e percorrer os passos de Francisco, que são os passos de Jesus Cristo. Nós a denominamos de leitura espiritual e franciscana, porque é movida pelo mesmo Espírito que levou Francisco a se converter e a escrever os seus escritos. Assim, podemos dizer, leitura espiritual franciscana, caminho que faz o franciscano caminhar, ser. Sendo um caminhar, essa leitura é também um rito de passagem. Passagem de uma paisagem, ou melhor, de uma pátria para outra, sempre nova, embora sempre a mesma. Por isso, o título de nossa reflexão de hoje, Leitura Espiritual Franciscana, Rito de Passagem. Como se trata de uma leitura no espírito e não apenas na materialidade do texto, ela nunca é unidimensional, ou seja, ela é capaz de levar o leitor a experimentar dimensões, ou quem sabe intensificações diversas, maiores ou menores, da proximidade do mistério escondido no texto. Poderíamos chamar essas dimensões de níveis ou estágios. São Boaventura fala em graus, elevações, êxtases, arrebatamentos. Nós vamos nos deter apenas a três dessa leitura, três exercícios, os mais conhecidos entre nós, que é a leitura, da qual já conversamos um pouquinho no encontro passado, a meditação e a contemplação, os êxtases. Não se trata, porém, de experiências excludentes, como estágios de um foguete, no qual um vai eliminando o outro. Assim, numa simples leitura, pode-se ter a experiência da meditação, do êxtase e da contemplação. Vamos, então, primeiramente, tratar da leitura, né, e sua conduta. A primeira experiência da caminhada de Francisco foi a leitura. Ainda jovem, na casa do pai, começou a ler, colher algo diferente, estranho, no pobre que lhe pedira uma esmola, pelo amor de Deus. Depois teve de fazer o mesmo com o leproso, do qual ele tinha nojo. A mesma leitura ele teve que fazer no encontro com o crucificado de São Damião e depois com o encontro com o Evangelho do Envio dos Apóstolos. Mas, ao mesmo tempo que Francisco lê e colhe o novo sentido de sua vida,
ele também é colhido, é lido e conduzido para um novo mundo, uma nova habitação, uma nova pátria ou existência misteriosa, até então desconhecida. Em cada uma dessas leituras, cada vez Francisco sai diferente, não é mais o mesmo. Assim, a leitura espiritual dos textos franciscanos é sempre um rito de passagem, de transformação. Uma passagem que nos leva para uma dimensão muito real, embora ainda bastante à superfície do mistério escondido nos textos. A leitura segue a meditação. A leitura, quando bem feita, isto é, quando segue o curso, o rito dela mesma, ela nos conduz para a esfera da meditação, como nós podemos ver nesta passagem da legenda dos três companheiros que vamos agora ler. Diz a legenda: assim como na primeira visão quase ficou todo fora de si de alegria, desejando sucesso temporal, nesta recolheu-se todo em si mesmo, admirando e considerando sua força com tanta diligência, que naquela noite não quis mais dormir. Ao amanhecer, volta às pressas para Assis, sumamente alegre e jubiloso, na expectativa da vontade do Senhor, que lhe mostrara estas coisas e que por ele lhe fosse dado conselho sobre sua salvação. Mentalmente já transformado, recusa-se a ir à Apulia e aspira por transformar-se e conformar-se com a vontade divina. Esse relato se refere ao momento da segunda visão que Francisco teve em sua viagem para a Apulia. Nós vamos realçar os principais verbos, apenas com o objetivo de ajudar a clarear o processo próprio da meditação franciscana. Vamos ver, então, esses principais elementos da meditação franciscana. Acordado, Francisco começa a refletir diligentemente sobre a visão que tivera. Conduzido para fora de si, recolhe-se todo para admirar, considerar a força daquela visão, que nem mais quis dormir naquela noite. O terceiro elemento da meditação: ele volta às pressas para trás, para Assis, jubiloso, na expectativa da vontade do Senhor. A partir de então, recusa-se a ir para a Apulia e, finalmente, aspira a conformar-se com a vontade do Senhor. São verbos muito fortes que mereceriam todos eles uma reflexão à parte. Vamos aqui apenas nos deter aquilo que poderia ser, que pode ser e é, como que o veio que perpassa todos esses verbos. A necessidade do retorno, da volta ao toque que dá origem a todo o processo de busca e transformação. Assim, a leitura espiritual franciscana, em vez de correr sempre e tão somente para a frente, segue a dinâmica do parar, do estranhar, do olhar bem, de ler de novo e muitas vezes
a mesma palavra, a mesma frase, o mesmo texto. É o que o Evangelho diz de Maria, que guardava e ruminava em seu coração tudo o que se dizia do menino. O terceiro exercício é, então, a contemplação. O auge da leitura espiritual franciscana se dá na contemplação, no êxtase. Para melhor compreendê-la, vamos ler alguns trechos ou frases da famosa obra Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura, assim como se encontra na primeira leitura do ofício, na segunda leitura do ofício do santo. Trata-se da sua conclusão, intitulada O êxtase mental e místico, no qual e pelo qual se passa totalmente para Deus e a inteligência encontra o repouso e o afeto. Neste trecho, Boaventura mostra primeiramente que Cristo é o caminho, a porta, o veículo, o propiciatório colocado sobre a arca de Deus e o mistério desde sempre escondido. E depois descreve não apenas o que se deve fazer para deixar-se conduzir para o êxtase, mas também o que então vai acontecer. Vamos ouvir então o que diz São Boaventura. Quem olha para este propiciatório com o rosto totalmente voltado para ele, contemplando-o suspenso na cruz, com fé, esperança e caridade, com devoção, admiração e alegria, com veneração, louvor e júbilo, realiza com ele a Páscoa, isto é, a passagem. E assim, por meio do lenho da cruz, atravessa o Mar Vermelho, saindo do Egito e entrando no deserto, onde saboreia o maná escondido. Descansa também no túmulo com Cristo, parecendo exteriormente morto, mas experimentando, tanto quanto lhe é possível, a sua condição de peregrino, aquilo que foi dito pelo próprio Cristo ao ladrão que o reconhecera. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Há uma semelhança admirável entre Cristo e Francisco. Cristo, em sua apaixonada leitura da vontade do Pai, foi sendo conduzido ao Monte Gólgota, onde e quando, então, se deu a consumação de toda a sua leitura, meditação e contemplação. O reencontro com o Pai, isto é, a Páscoa, a passagem, a ressurreição. Da mesma forma, Francisco, em sua apaixonada leitura, isto é, a busca da vontade de conhecer e colher a paixão do Cristo, foi sendo conduzido por ela até o Monte Alverne, no qual se revelou todo o mistério que o acompanhara desde o início de sua conversão. A revelação se referia não apenas a quem era o Senhor que o tocara, o procurara e lhe pedira para que o seguisse, mas também o que lhe aconteceria. É o que nós podemos ver nessa passagem das considerações sobre os estigmas de São Francisco. Diz o texto: e estando nessa admiração, foi-lhe revelado por aquele que lhe aparecia, que por divina providência, aquela visão lhe era mostrada em tal forma para que ele compreendesse que
não por martírio corporal, mas por um incêndio mental, devia ser todo transformado na expressa similitude do Cristo crucificado. Esta é a citação das considerações sobre os sagrados estigmas. E isso que acabara de ser lhe prometido realizou-se logo em seguida, como podemos ler nesta frase, nesta passagem. Desaparecendo, pois, esta visão admirável, depois de grande espaço de tempo e de secreto falar, deixou no coração de São Francisco um ardor excessivo e flama de amor divino, e em sua carne deixou uma imagem maravilhosa e vestígio da paixão de Cristo, pelo que imediatamente nas mãos, nos pés de São Francisco, começaram a aparecer os sinais dos cravos. Com a impressão dos estigmas, o Senhor revelou a Francisco também o seu significado. E, novamente, a semelhança com Cristo é admirável. A seu filho muito querido, o Pai concedeu a graça da cruz e da ressurreição para proveito dos outros e não para ele. Levou-o à glória no Gólgota, a fim de que, com seu sacrifício, sua doação, sua caridade, continuasse sua obra redentora e salvadora até o fim dos tempos. Da mesma forma, agora, Francisco recebe a revelação plena, consumada, do sentido de toda a sua vida, não apenas vivida aqui, no tempo, mas também na eternidade. Ouçamos o que lhe diz o Senhor naquela visão no Monte Alverne. E como no dia da minha morte desci ao limbo, e todas as almas que aí achei, tirei-as, em virtude desses meus estigmas, assim te concedo que cada ano, no dia de tua morte, vás ao purgatório, e todas as almas das tuas 3 ordens, isto é, dos menores, das irmãs e dos continentes, e também dos outros que te serão muito devotos, os quais encontrares ali, as tires em virtude dos teus estigmas e as conduzas à glória do paraíso, a fim de que tu me sejas conforme na morte e na vida. Para este momento da leitura e da meditação transformadas agora em contemplação e êxtase, São Boaventura passa a mostrar a dinâmica, ou melhor, o espírito com o qual o leitor, isto é, o contemplador, no caso, deve deixar-se imbuir. Primeiramente, o espírito do despojamento, do desprendimento. E depois, o de agarrar-se à operação do espírito que move o próprio texto e o leitor. O primeiro exercício, o do despojamento de si e de todos os saberes deste mundo, vem assim descrito. Nesta passagem, se for perfeita, é preciso deixar todas as operações intelectuais e que o ápice de todo o afeto seja transferido e transformado em Deus. A segunda conduta, ou espírito, que o contemplador deve buscar
quando a leitura o conduz para a contemplação, é o de agarrar-se à operação do próprio Espírito que move e conduz o mistério escondido no texto. Novamente, vamos ler o que diz São Boaventura. Se, portanto, queres saber como isso acontece, interroga a graça e não a ciência, o desejo e não a inteligência, o gemido da oração e não o estudo dos livros, o esposo e não o professor, Deus e não o homem, a escuridão e não a claridade. Não interrogues a luz, mas o fogo que tudo inflama e transfere para Deus com unções suavíssimas e afetos ardentíssimos. Esse fogo é Deus. A sua fornalha está em Jerusalém. Cristo acendeu-a no calor da sua ardentíssima paixão. Verdadeiramente, só pode suportá-la quem diz: minha alma prefere ser sufocada e os meus ossos a morte. Quem ama esta morte pode ver Deus, porque, sem dúvida alguma, é verdade. O homem não pode ver-me e viver. Vem então, agora, esta assustadora, mas ao mesmo tempo animadora, festiva e incendiária conclusão. Diz São Boaventura: morramos, pois, e entremos na escuridão, e imponhamos silêncio às preocupações, paixões e fantasias. Com Cristo crucificado, passemos deste mundo para o Pai, a fim de podermos dizer, com o apóstolo Filipe, quando o Pai se manifestar a nós: isso nos basta. E ouvirmos então com São Paulo também: basta-te a minha graça. E exultar com Davi, exclamando: mesmo que o corpo e o coração vão se gastando, Deus é minha parte e minha herança para sempre. Bendito seja Deus para sempre, e que todo o povo diga amém, amém. Até aqui, São Boaventura. Recordemos que o destino do homem e de cada criatura é a paz. Por isso Jesus, após sua ressurreição, insiste em dar a paz aos seus discípulos e ordena-lhes que façam o mesmo. Paz aqui significa repouso, o repouso de cada criatura no seio de sua origem, de sua paternidade, que só se dá na e com a cruz de Cristo, pois nela, cruz, está a passagem definitiva, consumada, a Páscoa, a ressurreição que leva ao Pai. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, olhar um pouquinho a leitura, a meditação, a contemplação franciscana no dia de hoje. Hoje volta-se a falar muito da importância, da necessidade de fazer leitura espiritual, de fazer meditação, contemplação. Buscam-se até métodos de outras religiões ou das ciências humanas, principalmente da psicologia, métodos muito bons para terapias e que, usualmente, podem trazer grande paz, serenidade, melhoramentos na saúde física e até certa iluminação. Todavia, todos esses exercícios pouco ou quase nada têm a ver com a leitura, a meditação e a contemplação franciscana. Por quê? Porque
enquanto aqueles buscam o bem-estar pessoal, a serenidade, a tranquilidade da pessoa, os nossos, isto é, a leitura espiritual franciscana, a meditação, a contemplação franciscana, estão centralizados na busca do bem de Jesus Cristo e de seu reino. Toda a vida de Jesus Cristo foi uma longa e penosa caminhada, não para ter consolos e satisfações pessoais, mas para ler, entender e fazer a vontade do Pai. Maria, por sua vez, passou a vida toda tentando ler, estudar, compreender e acolher o misterioso menino que Javé havia lhe dado. E isso só veio a se revelar aos pés da cruz. Com Francisco não foi diferente. Desde o princípio de sua conversão, nenhum outro caminho, nenhuma outra busca encetou, senão a de ler, meditar e de estar sempre unido pela afeição e contemplação ao seu Senhor, Jesus Cristo crucificado, a fim de seguir-lhe os passos e de tornar-se um com e como ele, o que se deu, enfim, no Monte Alverne. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica Fratelli Tutti, esclarece que o ser humano não consegue realizar-se em plenitude ficando sozinho. E então cita esta frase do Vaticano II: a não ser por um sincero dom de si mesmo. E logo em seguida conclui o nosso Papa: a partir da intimidade de cada coração, o amor cria vínculos e amplia a existência quando arranca a pessoa de si mesma para o outro. Feitos para o amor, existe em cada um de nós uma espécie de lei de êxtase, de sair de si mesmo para encontrar nos outros um acrescentamento de ser. Por isso, o homem deve conseguir um dia sair de si mesmo, deixar de procurar apoio em si mesmo, a fim de deixar-se levar. São palavras do nosso Papa Francisco. Portanto, ele acentua a importância do êxtase, da contemplação, sair de si para o encontro com o outro e com Deus, onde só encontraremos o sentido último e consumado da nossa vida. Eis, meus irmãos, a importância da leitura espiritual, da meditação e da contemplação franciscana. Convidamos você para o próximo encontro, quando abordaremos a regra nambulada e seus 800 anos. Um grande abraço a você, que na próxima semana, dia 2, celebramos o dia da Porciúncula, o dia do perdão. Que Deus nos dê o perdão e nós possamos viver a graça da reconciliação. Um grande abraço, paz e bem.